Olá, estamos hoje iniciando aqui este podcast. Nós pensamos em colocar juntos conversas, entrevistas, bate-papos que sejam interessantes e que sejam conteúdo que possa agregar valor à sua vida. A nossa intenção com esta série de podcasts é justamente agregar valor. E nós queremos fazer isso através de uma boa conversa, sem peso algum na nossa conversa ou na maneira de nós pensarmos ou distribuirmos o conteúdo que está sendo gerado. Portanto, você é bem-vindo ao Café Teológico. Espero que você tenha faça um bom proveito de tudo aquilo que você vai ouvir e vai assistir aqui hoje. E, portanto, iniciando o nosso Café Teológico, nós convidamos uma pessoa excepcional. Eu digo excepcional porque é um homem que tem dedicado a sua vida a servir a Deus e a servir também ao próximo. Tenho tido o privilégio de conhecê-lo já por alguns bons anos, aí talvez por volta de 35 anos já conhecendo o doutor Sinésio Lira. Portanto, doutor Sinésio, muito bem-vindo para este primeiro episódio do Café Teológico. Muito, muito grato. É um privilégio para mim também poder estar aqui em sua companhia. E eu fiquei meio reticente de mencionar quanto tempo nós nos conhecemos, para que não venhamos assustar, né? Não o senhor, mas as pessoas vão pensar certamente que eu já sou alguém que tem muitos dias. Mas muito bem-vindo, doutor Sinésio. O senhor já vive fora do Brasil por uma longa data. Sem dúvida. Quantos anos já fazem que o senhor está fora do Brasil? Eu saí de lá no dia 25 de agosto de 1958. Uau! Portanto, são uns 65 anos e meio que eu estou fora de lá. Uau. E esta jornada de sair do Brasil para estudar e várias atividades, inclusive no exercício da sua vocação, mas antes de chegarmos lá, vamos fazer aqui um preâmbulo, né? uma pequena nota de rodapés, né? De onde o senhor veio, a sua família, onde residiu antes de chegar até o momento de tomar a decisão de dar voos diferentes. Interessante que você mencionou voos, porque a minha primeira viagem supostamente aconteceu quando eu tinha 20 dias de idade. Uau! Não foi de avião, mas foi de navio. Talvez a única viagem de navio que eu já tive. Sim. Eu nasci na cidade do Recife, no momento quando meu pai estava começando o seu ministério na igreja evangélica mais antiga do Brasil inteiro, a Igreja Evangélica Fluminense, no Rio de Janeiro, que naquele tempo ainda era a capital do país, né? De modo que eu cresci lá, tive o privilégio de cantar os hinos dos Salmos e Hinos, que aquela congregação tem os direitos autorais até hoje. E no tempo oportuno, quando Deus me deu as portas abertas, eu saí do Brasil nunca pensando em não voltar mais. Mas as circunstâncias, depois de muitos anos de estudo, tanto aqui como na Europa e na África do Sul, eu permaneci neste país, onde eventualmente encontrei a minha esposa e com quem tivemos 2 filhos, que agora são bem adultos. Minha filha sendo a mãe dos 2 netos que eu tenho. Sim. E eles residem aqui na Flórida também? Graças a Deus, todos eles residem na Flórida, de modo que temos contato constante. Sim. Que é grande bênção tanto para eles, mas especialmente para nós. Sim, sem a menor dúvida. O senhor mencionou, veio do Brasil para os Estados Unidos em primeira mão e veio estudar, né? O senhor estudou onde e por quanto tempo antes de iniciar os seus estudos na Europa e depois, por fim, na África?
Eu estudei num seminário teológico na cidade de Filadélfia. Sim. Um seminário que começou em Wilmington, Delaware, e eventualmente se mudou para um lugar muito lindo, onde eu tive o privilégio de viver por 4 anos. Embora me formei nos primeiros 3 anos, no final dos 3 anos, e fiquei um ano adicional para estudos adicionais. Que bom. O senhor fez ali teologia? Sim. É. Foram estudos teológicos que me deram a impressão de que eu precisava de um pouquinho mais. E foi por isso que eu, ainda solteiro e aventureiro, resolvi estudar na Europa. Sim. E Holanda foi o país de escolha. Sim. E a cidade lá foi a cidade de Amsterdã. Eu cursei na Universidade Livre de Amsterdã, que é bem conhecida e já era naquela época. E eu estudei com o professor Johannes Bavinck, que era sobrinho do grande Herman Bavinck, um teólogo muito famoso, cujos escritos estão, em grande parte, traduzidos já no inglês também. Que bom, que bom. O senhor fez, os seus estudos foram a nível de pós-graduação e depois a África também foram estudos de pós-graduação. Como foi esse processo? Exato. Na Holanda foi para o meu doutorado e na África do Sul, como eu disse, foi parte aventura. Aventura. E o senhor residiu na África do Sul em Johannesburg? Não era distante de lá. Sim. Era exatamente umas 2 horas, tanto de Johannesburg como de Pretória, que era a capital do país, né? E lá o senhor residiu por quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Então foi uma aventura mesmo. Foi, sem dúvida. Que bom, que bom. E depois retorno para os Estados Unidos, já casado, ou veio ainda esperar um tempo para conhecer a sua amada? Sem dúvida. Levou algum tempo. Eu vim primeiro e comecei a ensinar no nível de college, universitário. Onde? Que estado? Foi no estado de New Jersey. New Jersey. E depois eu fui convidado para ensinar num seminário teológico. E o maior número de anos foram no ensino teológico naquele nível no mesmo seminário. Lugar. Não, em lugares diferentes. Lugares diferentes. Estados diferentes. New Jersey, esteve em Princeton ou não? Eu estudei lá, mas não ensinei lá. Ok. E depois, então, o senhor foi ensinar onde mais? Quais os outros lugares, mais ou menos, alguns lugares que o senhor chegou a ensinar? Eu ensinei no Covenant Theological Seminary por alguns anos, que é o seminário oficial da minha denominação, a Igreja Presbiteriana na América, né? The Presbyterian Church in America. Ok. É a PCA. Exato. Presbyterian Church in America. Exato. E tem outras presbiterianas, né? Tem a PCUSA e tem a Reformed Presbyterian Church. Elas são separadas ou são conectadas? São separadas. Muitas surgiram em momentos históricos bem especiais. Sim. Outras vieram do país de origem para manter aqui no Novo Mundo aquilo que era muito precioso para eles e continuaram separadamente até agora. Ok. E olha, que interessante a sua trajetória, um pouco da sua história de vida, ainda no Brasil, a mudança para os Estados Unidos e muito pouco mesmo a sua história acadêmica, né? Início da sua história acadêmica, né? Privilégio imenso e honra poder tê-lo aqui no nosso podcast, no primeiro desta série, e podermos conversar e conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. Isso é para nós muito bom. E aqueles que estão ou estarão nos assistindo em qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, poderão ouvir um pouco da sua história, da sua trajetória. Portanto, grato por compartilhar isso. Eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor, tá? Dentre muitas outras que nós iremos fazer ocasionalmente.
Inicialmente, doutor Sinésio, o que o levou a buscar, a dar ouvidos à sua vocação ministerial e qual foi a sua experiência no início, bem no início, que o senhor poderia pontuar que formatou o seu chamado ministerial? Exato. Eu me alegro pela sua ênfase sobre o chamado, porque se não fosse um chamado eu não estaria exercendo essa função gloriosa de servir a Deus e servir o povo de Deus. Eu tive todas as razões pessoais para não entrar no ministério, tendo acompanhado as dificuldades pelas quais o meu pai passou durante os muitos anos que ele ministrou. Mas quando Deus chama, ele também equipa e nos prepara para isso, né? E foi por essa razão que, no tempo oportuno, eu decidi estudar teologia. E, inicialmente, o meu desejo maior foi, com o preparo que eu recebi pela graça de Deus, poder ensinar no preparo de outros ministros. E por muitos anos eu tive esse grande privilégio de ser professor. E agora eu posso olhar ao redor do mundo e ver alunos que eu ajudei a formar. Alguns que vieram dos países para os quais voltaram e outros que, exercendo a função missionária, foram para aquelas nações onde até agora trabalham para a causa de Deus. Amém. E uma coisa, dentro desse contexto, sobre a sua vocação ministerial, o senhor iniciou aí sendo um professor, de forma a treinar novos líderes. E o senhor disse que, se fosse o senhor olhar aquilo, a experiência que teve ao ver o ministério do seu pai, as dificuldades, os embates, o senhor talvez não estaria aqui. Mas o senhor poderia pontuar pelo menos duas ou três situações, 2 ou 3 momentos que o senhor se lembra e que aqueles que estão nos assistindo, em algum momento, isso possa ser benefício, ainda que o senhor tenha experimentado tudo aquilo, não foi terminal para que o senhor não pudesse dar atenção ao seu chamado e à sua vocação ministerial. Eu gostaria de inverter um pouquinho a sua pergunta e responder da seguinte forma. Sim. Há muitos no ministério, como o irmão sem dúvida sabe, que estão lá porque o vovô era pastor, o pai era pastor, e por consequência eles têm de ser também o mesmo. Mas muitas vezes eles falham, porque Deus poderia ter tido algo ainda mais significativo para a vida deles, que eles infelizmente não puderam se preparar. Mas seja como for, eu senti claramente que Deus estava me chamando e preparando, e que qualquer dificuldade que aparecesse, eu apenas poria nas mãos dele, com a certeza de que tudo seria resolvido no tempo oportuno e da maneira que ele mesmo decidisse, né? Amém. Doutor Sinésio, eu gostaria que o senhor pudesse compartilhar com os nossos ouvintes algum momento significativo que o senhor poderia pontuar que foi uma experiência muito pessoal na sua jornada de espiritualidade que o marcou para sempre. Interessante, é uma boa pergunta, embora um pouco difícil para mim, porque no meu caso, tendo crescido num lar evangélico, isso foi uma realidade gradativa, né? De modo que eu não posso pensar exatamente num momento específico, mas apenas num crescimento real que estava acontecendo durante a sua jornada. A minha jornada. Tá, mas veja bem, o senhor
pontuou algo que me chama a atenção. Por exemplo, eu tenho filhos, eles crescem num lar evangélico, mas isso não é a prerrogativa de que você não sofra tentações, embates maiores. Isso é um ponto. Segundo, isso não invalida o seu testemunho como cristão, como alguém que permaneceu na fé, nasceu ali, cresceu, desenvolveu-se na sua carreira, na sua vida cristã, né? Então, porque às vezes eu ouço pessoas falarem o seguinte: mas eu nasci num lar cristão, num lar evangélico, né? Não tinha como dar errado. eu não olho por aí, porque o fato de uma pessoa nascer num lar evangélico, num lar cristão, não vai impedir essa pessoa de ser atacada pelo adversário, pelas adversidades da vida, né? Quando na adolescência, na juventude, no início da fase adulta, né? E ao mesmo tempo nem garantir a salvação pessoal. Ótimo. Tem de ser uma escolha que seja inteligentemente feita, né? Pela graça de Deus. E quando Deus nos chama, no momento certo, a gente se entrega completamente ou parcialmente a Ele. No meu caso, foi uma entrega total. Amém, amém. E não foi o seu caso, mas o senhor, como pastor, como professor de teologia em várias escolas, deve ter encontrado com pessoas, com jovens que estavam se preparando para o ministério, ou mesmo jovens que estavam amadurecendo na sua fé, nasceram em lares evangélicos, mas tiveram muitos problemas. Né? O senhor encontrou com alguns assim? Eu creio que encontrei com alguns, não me lembro realmente. Sim. Visto que isso já aconteceu muitos anos atrás, mas eu me lembro de alguns que começaram bem e depois resolveram não continuar. Isso não quer dizer que estivessem errados, né? Sim, sim. Talvez fosse até bom. Sim. Por terem reconhecido que estavam fazendo uma coisa boa, mas Deus mesmo não os havia chamado para aquela função, né? Então recuaram e não foi a influência só do papai e da mamãe, dos avós ou qualquer outro parente que exigia aquilo deles, né? Foi uma influência somente divina, né, para você ter essa convicção, né? Exato. Porque esses dias últimos eu estive pensando e conversando com algumas pessoas sobre esta questão do chamado ministerial, vocação ministerial. Muitas pessoas pensam que por elas sentirem um amor, uma paixão pelo reino de Deus, pela casa de Deus, pela obra de Deus, algumas pessoas às vezes sentem-se pressionadas de que por esse motivo elas têm que ser pastores, têm que ser missionários. E, não obstante, a verdade é que elas podem sim ser verdadeiros missionários, pastores, e serem bons profissionais também, e sem se deixarem levar às pressões, porque a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, ou o pastor, ou alguém lhes impôs. Exato. Eu tenho dito isso há muitos anos, até em conferências, quando algum apelo para servir a Deus era feito no final. Sim. Eu sempre fazia os ouvintes reconhecerem que podemos servir a Deus sem estar no so-called full-time ministry, né? Sem estar no ministério de tempo integral. Exato. Né? Porque Deus chama todos os seus remidos para servi-lo. E o povo pode ser um bom advogado durante o dia e através do próprio dia servirem a causa de Deus, né? E seja qual for a profissão em que estejam empenhados. Sim, sim. Se não me falha a memória, eu o conheci quando fazia uma palestra, veio para fazer uma série de conferências em New Jersey, sim, uma comunidade brasileira, né?
E naquela conferência o senhor veio para justamente falar um pouco sobre o serviço. Né? Há tanto tempo, mas eu só sou careca, mas acho que tenho uma boa memória. E fala sobre serviço, né? Como o serviço ao próximo, como que na igreja, na casa de Deus, a gente pode servir, receber as pessoas, como que a gente pode causar boa impressão, não simplesmente de marketing, mas realmente compartilhar coração para que as pessoas possam ver algo diferente naquele ambiente. Exato. Através dos anos eu tenho dito algo que é verdadeiro e que muita gente não sabia até terem ouvido. E é o fato de que tudo que o crente em Cristo realiza no mundo é serviço para Deus. E tem de ser visto como tal. Nós trabalhamos não apenas nas coisas que se relacionam à igreja local, mas em tudo que fazemos nós estamos servindo o reino de Deus, Sim. servindo o Senhor de senhores e o nosso Salvador. Em qualquer outro podcast que nós vamos gravar, em nome de Jesus, eu quero voltar a tocar nesses temas e principalmente falar um pouquinho sobre essa questão de servir ao próximo. Amém. Né? Serviço dos santos ao próximo. Acho que isso é muito importante. É um dos frutos, né, do Espírito. Né? É um dos frutos que nós devemos ter, que a igreja deve ter e servir a comunidade. Veja bem, o tempo passa muito rápido. Eu gostaria que o senhor pudesse, quem sabe, neste momento, refletir um pouco sobre os seus primeiros anos como ministro do Evangelho, porque eu tenho plena convicção de que jovens pastores, assim como eu, vão ouvir ou vão desfrutar de experiências, desafios. Se o senhor puder pontuar pelo menos um desafio, à medida que o senhor experimentou os seus primeiros anos ministeriais, eu acredito que agregaria muito valor à vida de muitos que estão vindo aí, aprendendo com pessoas que têm experiência, dos quais o senhor é um desses. Muito grato. Eu creio que um dos fatores mais importantes é o fato de que tudo que fazemos nos deve dar a convicção de que Deus nos está chamando para tal tarefa. Sim. Muitas vezes a gente faz certas coisas porque pensa que é necessário. Sem dúvida, há muito valor nisso. Sim. Mas quando sabemos que é a vontade de Deus, que Deus mesmo nos colocou naquele lugar para realizar tal obra, isso assume patamares ainda mais altos do que se fosse apenas a nossa vontade, né? Sim. Sem a menor dúvida. E as pessoas que estão iniciando no ministério, hoje em dia, principalmente, talvez, diferentemente de quando o senhor começou, as necessidades da sociedade eram diferentes lá, mas hoje as mesmas necessidades que tinham lá existem aqui, mas hoje com mais outras necessidades on top, em cima daquelas outras necessidades, e as expressões do ministério pastoral hoje são um pouco diferentes também daquelas. Mas isso não significa que a forma de você ter ministério lá seja diferente hoje, porque o dorso, as bases do ministério são as mesmas para qualquer época. Sem dúvida, absolutamente. Não tem como você fugir a essa regra. Né? E os jovens que estão iniciando o seu ministério hoje, ou talvez já tenham aí alguns anos no ministério, podem incorrer em um risco, dentro do contexto que eu falou, que me chamou bem a atenção,
de às vezes, entrarem no ativismo porque querem fazer, porque existe uma demanda, mas Deus não mandou fazer. Exato. Bem real, bem real. E isso deve ser um ponto muito importante para qualquer ministro. Não somente para os mais novos, mas para os que já estão na jornada há mais tempo, em qualquer momento, sempre ter esta sensibilidade para saber o que Deus está falando para aquele momento. Exato. Na sua história, na sua trajetória. Eu absolutamente creio nisso, né? Que muitas vezes ministros já velhos na execução do ministério se tornam, de certo modo, como se diz, dependentes, né? Daquilo que eles têm feito já por muitos anos e não percebem a possibilidade de melhorar, de entrar em outras áreas. E com as mudanças que vemos no mundo continuamente, é importante que os nossos olhos e os nossos corações estejam sempre atentos a novas possibilidades que, através dessas coisas, Deus nos esteja chamando para executá-las com o poder que Ele continuamente nos oferece. Sem mim, nada podeis fazer. Amém. Por mais que nós tenhamos a técnica, por mais que nós tenhamos a empatia, por mais que nós tenhamos todas as luzes e inteligência, sem ele, nada podemos fazer. Absolutamente. Para nós fecharmos esse bloco, doutor Sinésio, gostaria que o senhor elaborasse, e vou lhe dar um tempinho para elaborar em cima desta pergunta, como que o senhor percebe nos dias de hoje, olhando, tendo essa visão ampla que o senhor tem, de sabedoria, de longos anos de ministério, como que o senhor percebe o desenvolvimento do ministério pastoral ao longo dos anos? Desde quando o senhor começou para hoje, qual a sua visão, qual a sua perspectiva? E no final, qual seria a sua expectativa para a igreja? Amém. Boa pergunta. Eu creio que isso varia de pessoa a pessoa, né? O próprio chamado pode variar, porque o ministério é tão amplo. Sim. E Deus nos capacita através dos dons e habilidades que Ele nos concede, onde o uso de tais dons se apropria mais a esse tipo de ministério do que aquele outro. Né? Embora ambos sejam necessários, né? Eu creio que cada indivíduo precisa, por vários meios no seu preparo para o ministério, desenvolver esta ideia em sua própria mente do que eles possam realizar no futuro. E quando uma situação os confronta, eles saberão como atuar naquela situação, que será bem diferente de uma outra situação igualmente importante, mas que necessita de outros métodos para a sua realização também. Ok. Qual a sua expectativa ainda quanto ao ministério pastoral? Qual a sua expectativa de ver acontecendo ainda nesse tempo? Eu creio que Deus continua chamando aqueles que Ele deseja usar, e os que respondem a Ele receberão a visão exatamente do que realizar, do que fazer, e ao ponto que sejam obedientes e dependentes no poder dele. Sem dúvida, algo de bom vai acontecer. Não apenas pode acontecer, mas irá acontecer. E a gente tem de ter essa certeza também, não é? O mundo está se tornando cada vez mais difícil, como todos nós sabemos. E dentro da igreja temos elementos humanos que sofrem da mesma maneira que aqueles que não estão dentro da igreja também sofrem. Mas o que é bom para os que estão na igreja é que a palavra de Deus é o guia que podemos facilmente apresentar
para eles, porque eles confiam na palavra de Deus. Eles querem ser guiados pela Bíblia Sagrada e por isso responderão mais decisivamente ou decididamente em usar os princípios que podem ajudá-los a fazer o que seja necessário, tanto na sociedade como também dentro e através da igreja local. Amém. Grato pela sua contribuição nesta pergunta. E agora, para encerrar mesmo, essa é a segunda vez para encerrar. Para encerrarmos hoje, se o senhor fosse compartilhar uma palavra de conselho para aqueles que estão no ministério e enfrentam hoje, nesse exato momento. Em primeiro lugar, talvez eu os fizesse lembrar do que Cristo havia dito aos seus seguidores, né? Neste mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso, sem dúvida, significa que ele continua até hoje e continuará até o fim, sempre disponível aos seus servidores, aos seus discípulos, aqueles que amam a sua verdade, em qualquer situação difícil em que se encontrem. Infelizmente, há muitos que, embora digam que querem segui-lo dessa maneira, quando se confrontam com algum problema, acham que têm todas as soluções já dentro de si. E é exatamente em tais situações que os problemas se desenvolvem. É importante que, com o confronto a qualquer dificuldade, possamos colocar tudo primeiro nas mãos de Deus. Em segundo lugar, buscar dele, através da sua palavra, as diretrizes que possam nos levar à solução de qualquer dificuldade, de qualquer problema. Sem isso, a gente fica marcando passo. E não vale a pena. Não vale. O mundo vai ficar melhor ou Jesus voltará? Sabemos que ele voltará, seguro. Quando isso será, não sabemos, né? Embora haja muitos sinais ao nosso redor que possam indicar que a vinda dele seja próxima, isso não é garantia de que seja imediatamente, né? Pode levar ainda muitos anos. O nosso dever como servos dele é de manter a nossa prontidão em servi-lo, em fazer aquilo que ele ordena a cada um de nós. E quando ele decidir voltar, ele poderá dizer para cada um de nós: muito bem, servo bom e fiel. Esse é o veredito que desejamos ter do nosso Pai Celestial. A Bíblia, ela é completa ou precisa ser atualizada? Eu creio que a atualização mais necessária é usá-la da maneira que Deus deseja. Eu creio que não há nada que possa ser adicionado, amém, porque é a palavra completa de Deus, não é? Amém. Doutor Sinésio, muito grato por esse primeiro bate-papo. Eu acredito que teremos na nossa sequência desta série bons temas para conversarmos. É sempre uma alegria conversar. E à medida que a gente conversa, a gente percebe que existe a maturidade, né, a sabedoria no expressar as coisas de Deus, expressar o reino de Deus. Eu sou muito grato pela sua amizade. Eu posso dizer que tenho o senhor como uma referência como pastor e como um homem de Deus, né? E que Deus continue lhe abençoando ricamente, juntamente com os seus, com a sua família, sua esposa, os filhos, netos, né? Exato. E os netos, né? E que Deus possa ainda neste tempo lhe conceder muita da sua graça e do seu favor. Muito obrigado, doutor. Eu desejo oferecer o mesmo ao irmão
sabedor de que isso, de certo modo, bem importante, já foi executado no seu lar, com uma esposa que está sempre ajudando e não impedindo nada da sua obra, e com os filhos que foram criados no Evangelho e que manifestam a sua, não apenas aceitação, mas o uso dos princípios bíblicos nas áreas onde eles atuam no momento, tendo já tido estudos bem proveitosos e que trazem ânimo e de certo modo, orgulho aos pais. Amém. Grato. Você, ao assistir este episódio, o nosso desejo é que este bate-papo possa agregar valor à sua vida. Não percam as próximas edições, os próximos quadros deste bate-papo com o Dr. Sinésio Lira. E no Café Teológico você vai ter muito mais, inclusive um bom cafezinho. Deus abençoe você e até a próxima.